Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Na epístola que São Paulo escreveu aos Efésios, o capítulo 1, para lermos do verso 3 ao verso 14, a nossa meditação esta noite de domingo. Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, leremos do verso 3 ao verso 14. Para a nossa meditação nesta noite de domingo. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispersão da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, com o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Oremos. Senhor, estamos ante a Santa Palavra e oramos por intermédio do Santo Espírito, rogando ao nosso Deus, que é santo, que nos dê, nesta noite, compreendermos as verdades do Evangelho, da vida cristã para nossa edificação e consolo. É o que nós rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Este é o 6º sermão, no capítulo 1. Nós estamos aí nessa série de sermões em Efésios, pela graça de Deus, caminhando em direção novamente ao capítulo 2. Brevemente nós tornaremos ao capítulo 2, mas por enquanto ainda se faz necessário permanecermos ao capítulo 1. Hoje, novamente, tratando do tema da nossa união mística com Cristo. É uma doutrina esquecida, desprezada pela igreja, mas de grande importância. Efésios é uma das cartas escritas da prisão domiciliar de Paulo em Roma. Você pode ler depois o capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, segundo nos escreveu São Lucas, e ali está registrado que Paulo encontrava-se na prisão domiciliar, e lá então ele escreve essas cartas. Efésios, especificamente, é uma carta circular. Ela não tinha como propósito só a igreja em Éfeso, mas ela serviu a muitas igrejas. Portanto, ela não traz particularidades, nome de pessoas ou situações que particularmente tinham ocorrido em determinada igreja, mas ela fala de um contexto bem mais amplo, e a profundidade teológica dela é imensa. Por isso nós retornamos, depois de termos feito todo o capítulo 1 e 2, ao capítulo 1 novamente, para nos aprofundarmos naquilo que Paulo apresenta nessa epístola. Bom, nossa união mística com Cristo está alicerçada no pacto da graça.
Pacto é uma ação da parte de Deus para conosco, que envolve derramamento de sangue, é unilateral, no qual Ele se fia como nosso Salvador e nos faz seu povo. Então o pacto da graça é esse oferecimento da parte de Deus para nós, os pecadores, de salvação por intermédio do sangue de Cristo Jesus. A doutrina do pacto assume uma posição central e dominante na teologia reformada. É a partir dessa teologia, a teologia do pacto, que firmamos tudo a respeito da salvação, da nossa eleição, do chamamento, da perseverança dos santos, da doutrina final de todas as coisas, do papel de Cristo como mediador e salvador dos homens, da nossa condição de pecadores. Então a doutrina do pacto assume um papel de posição central e dominante. Todos os aspectos do pacto encontram realização em Cristo. Toda vez que você pensar no pacto, desde lá de Gênesis e permeando todo o Antigo Testamento, entrando Antigo e Novo Testamento, Cristo é sempre o cumprimento de todas as coisas. Tudo aponta para Cristo. Tudo tem fim em Cristo. Ele é o ponto central das Escrituras. Toda a Escritura anuncia Jesus Cristo como Salvador dos homens. Então Cristo é o ponto central do pacto. Cristo, então, é o cumprimento final das promessas do pacto redentor de Deus. Esse pacto que Deus estabelece, e ele é apresentado lá em Gênesis 3,15, quando ele diz que vai ter uma semente em oposição à semente do maligno. Ali ele está nos propondo, a nós, os crentes, os eleitos, que o filho dele pisaria a cabeça da serpente e nos daria a vitória final. O pacto, então, tem um cumprimento final na pessoa de Cristo. Em cada estágio, Cristo é o verdadeiro e único mediador do pacto divino. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, todos, por meio de Cristo, foram salvos. No Antigo Testamento, eles creram para o futuro, aguardando. Nós hoje cremos para o passado, como cumprido. Eles olhavam esperando a vinda do Cordeiro. Nós olhamos o Cordeiro que já veio. Eles aguardavam aquele que seria anunciado em sacrifício por todos, pré-anunciado no Cordeiro Pascual, que era sacrificado no templo e nos rituais a fim de derramarem sangue para que houvesse remissão de pecados. Nós já experimentamos o verdadeiro Cordeiro Pascual, Cristo. Ele derramou sangue uma vez por todas por nós. Então ele, em cada estágio do pacto, é verdadeiro e único mediador entre Deus e os homens, porque Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por intermédio dEle. É o que declara São João no capítulo 14 do seu Evangelho. Só Jesus Cristo, não há outra forma, só por meio dEle. Assim foram os patriarcas, os profetas, e somos nós, desde que Ele é anunciado pelo próprio Pai, lá em Gênesis 3,15, como a semente que salvaria o seu povo. O tema da união com Cristo é vital para o entendimento do que Ele tem realizado. Enquanto você não compreender como essa doutrina, a doutrina da união mística do crente com Cristo funciona, você nunca vai poder compreender a profundidade da salvação e daquilo que Ele tem feito no que diz respeito à redenção da sua vida. Ele é fundamental para cada aspecto da nossa salvação. Se Cristo não for o centro da nossa adoração, se quando lemos as Escrituras não vemos Cristo sendo anunciado em cada frase, se nas nossas orações Ele não está presente, se no nosso culto, e esse culto deve ser cristocêntrico, deve adorar, louvar e bendizer o nome dEle, se a nossa fé não está firmada nele, então tudo que você faz é vão. O próprio apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios, declara lá no capítulo 15, que se ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, seria vazia e sem significado. Portanto, o tema da união com Cristo é vital para o entendimento do que Ele tem realizado a respeito da nossa redenção. A união com Cristo é, de fato, o fundamento de todas as bênçãos da salvação. Toda bênção que nós recebemos no que diz respeito à nossa salvação
está fundamentada e firmada na união com Cristo. A justificação, a santificação, a adoção, a glorificação são todas recebidas por meio de nossa união com Cristo. Ninguém pode ser justificado senão por meio do sangue dele. É Ele que nos torna justos. É Ele que retira o peso da acusação que consta contra nós. Por meio dele também somos santificados. O seu próprio Espírito, o Espírito de Cristo, habitando em nós, nos santifica. Sem Ele não há separação. Também é Ele que nos faz sermos adotados, recebidos à presença do Pai. Por meio dele também seremos glorificados. Como Ele ressuscitou, Ele mesmo disse, nos ressuscitará. Quem come da sua carne e bebe do seu sangue, Ele declara, eu ressuscitarei no último dia. E Ele tem poder para isso, tendo em vista que venceu a morte e o inferno. Então Ele pode nos ressuscitar e nos glorificar. Tudo isso é feito por meio da união com Cristo. Essa é a base do que o apóstolo Paulo diz em Efésios 1, de 3 a 14. Quando ele esboça a salvação da eleição até o gozo celestial. Acompanhem comigo o que diz o verso 3 do capítulo 1 de Efésios. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Paulo começa o prólogo desse período que nós estamos analisando esta noite, exaltando a pessoa do Pai. E ele diz, bendito Deus e Pai. Por que que Ele é bendito? E Paulo responde, porque Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Você não precisa procurar, não precisa fazer campanha continuada na igreja, você não precisa dar dízimo, você não precisa ser religioso, você obtém tudo isso em Cristo. Ele termina o verso 3 dizendo, nas regiões celestiais em Cristo. Na pessoa e obra de Cristo você obtém todo tipo de sorte que você precisa no que diz respeito à bênção celestial. Você não precisa de mim, das minhas orações, você não precisa dos presbíteros, dos diáconos, você não precisa dessa denominação, por mais que ela seja fiel às Escrituras, você precisa de Cristo. Só Ele é fonte de toda bênção. É nele que você é abençoado, é nele que Deus é bendito. Entenda o que Paulo está dizendo, em Cristo Deus é bendito. Ele mesmo, Jesus, declarou no Evangelho de São João que Ele veio para glorificar o nome do Pai. E Ele então roga ao Pai, glorifica também o meu nome. Ele declara, eu vim glorificar o teu nome. Então Paulo reconhece isso e diz que em Cristo nós somos abençoados. Então desde a nossa eleição, desde o nosso chamamento, até o gozo celestial, Paulo apresenta dos versos 3 a 14, esse processo na união mística do crente com Cristo. Paulo então apresenta uma série de bênçãos espirituais, todas obtidas em Cristo e aplicadas a nós pelo Espírito Santo. Em primeiro lugar, esta noite, então, eu quero considerar com vocês, fomos escolhidos antes da fundação do mundo, verso 4. Assim como nos escolheu nele, e aqui você deve entender que é Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Em Cristo, a nossa eleição por Deus ocorreu nele, em Jesus. Olha, o evangelicalismo está presente na nossa sociedade em larga escala, tem apresentado uma religião diluída, na qual as pessoas, por meio de ações, como no catolicismo romano, eles denominam de boas obras, tentam ganhar favores e pontos com Deus, para então serem aprovadas para entrar no reino dos céus. Daí então surgiu na Idade Média a compra de indulgências, que por dinheiro se permitia a entrada de pecadores no reino dos céus.
Hoje no evangelicalismo não é diferente. As pessoas têm comprado com dízimos, as pessoas têm comprado com ações religiosas, litúrgicas, o favor de Deus. Mas se enganam, porque Paulo declara que antes que o mundo fosse criado, então não existia nem eu, nem você, nem Adão, nem Eva. Deus nos escolhe em Cristo. É Cristo. Eu não sou crente nem pastor porque eu sou bonzinho, porque eu não sou. A Bíblia declara que não há um justo sequer. Todos a uma se extraviaram, se perderam. Todos são pecadores e carecem da glória de Deus. E quando ele diz todos, ele está dizendo o grupo completo. Então, antes que pudéssemos justificar, antes que o mundo existisse, Ele nos elege na pessoa de Cristo. A nossa eleição não é fruto do que fazemos, a nossa eleição é fruto de quem Cristo é. É por isso que há tão grande segurança no cristianismo. Não é uma religião de dúvidas, não é uma religião em que se fica balançando de um lado para o outro. É a religião da certeza, é a religião da plena convicção, porque nós estamos fundamentados na rocha, que é Jesus Cristo. Lembram-se da parábola da casa construída sobre a rocha? E mesmo quando os ventos fortes e a tempestade e as ondas batem contra ela, ela permanece firme porque está sobre a rocha. Nós estamos fundamentados na rocha. Tá ok, eu concordo que há dúvidas. E há alguns tipos de dúvidas. Primeiro tipo de dúvida, maligna, ela vem do diabo. Ele tenta balançar a nossa fé. E ele tenta nos tirar da firmeza. Ele sopra nos nossos ouvidos que Deus não existe, que a palavra não é fidedigna, que a igreja está corrompida, e a gente balança. Outro tipo de dúvida que pode assolar você é a dúvida humana. Nós somos tão frágeis e tão falhos, e nos colocamos em tantas estultícias, que às vezes dúvidas nos assolam. Mas a palavra nos declara que Ele é fiel. E mesmo quando Pedro foi abalado e começou a afundar, Ele vem e o toma pela mão e o ergue. E diz: homem de pequena fé. Ele quer aumentar a nossa fé, Ele quer sustentá-la. Ele é a rocha na qual devemos estar estabelecidos. Por isso o apóstolo começa dizendo: nossa eleição por Deus ocorreu nele, em Cristo. Não fomos eleitos senão na pessoa de Jesus Cristo. Quando Paulo diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o termo Senhor, que é utilizado por Paulo aqui no grego, é Kurios. E era um termo que era utilizado para o imperador romano. Um título exclusivo do imperador. Parece coisa do Brasil, né? Tem título exclusivo aí, tal de presidenta. É a usurpação para tentar se tornar exclusivo. E o imperador então só admitia que ele fosse chamado Kurios, Senhor. E quando os cristãos começaram a dizer Jesus é Kurios, Ele é o Senhor, eles transtornaram a sua época, a ponto de serem perseguidos pelo Império Romano ao fio da espada, crucificados, mortos, cortados ao meio, comidos por leões, queimados e cerrados, porque declararam que Jesus Cristo era o Senhor. A nossa eleição é em Cristo Jesus. Em segundo lugar, predestinados para a adoção de filhos, verso 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. No texto grego está unido, e no texto em língua portuguesa está separado, mas na verdade, em amor nos predestinou. A nossa filiação por adoção acontece por meio de Jesus Cristo. E sabe como é que nós somos predestinados? Em amor. A predestinação não é uma doutrina fria, antes era uma doutrina de amor. Paulo declara: e em amor nos predestinou para Ele.
Ele nos destina no amor maravilhoso dele, no amor eterno dele, no amor soberano dele, no amor que não pode ser quantificado nem qualificado, porque foge à nossa compreensão. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. E Paulo diz que esse amor constrange. O maior apóstolo que escreveu grande parte do Novo Testamento se diz constrangido por causa do amor de Deus. A predestinação, ela nos traz a filiação. A predestinação nos conduz à adoção. A predestinação não pode ser confundida com fatalismo. A predestinação é a doutrina que envolve o amor de Deus em Cristo Jesus antes da fundação do mundo para conosco, e que nos chama para si, nos adota, nos torna filhos. Eu fico pensando em crianças que não possuem um lar, e algumas que nesse exato momento talvez estejam indo para as suas camas sem um pai, sem uma mãe, desprovidos de amor, de carinho, de cuidado, de identidade. E futuramente eu pretendo instruir a igreja sobre o dever da adoção. Os cristãos têm um dever de adotar crianças, mas em um outro momento trataremos disso. Mas outrora éramos assim. As Escrituras declaram que nosso pai era o diabo. João 8,44 diz que o nosso pai era o diabo. Um pai terrível, que nos espancava, que nos escravizava, que nos sugava, maligno, mentiroso, homicida desde o princípio. Então Deus, em Cristo, nos adota, nos faz filhos. Então agora podemos clamar: Abba, Pai. Dr. Joel Bick, pregando, conta que ele viu um pai judeu em Jerusalém andando, judeu ortodoxo, e a criancinha pequena, entre 4 e 5 anos, o acompanhava, com passos rápidos atrás, e ele andava mais rápido, e a criança tentou alcançá-lo e caiu, e então não conseguiu se erguer, e viu o pai se distanciando, então começou a gritar: Abba, 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 Abba. Abba é o termo hebraico para pai, mas é pai com carinho, é um pai que se identifica com o filho, é aquele pai em que a oração se baseia quando diz assim: Pai nosso que estás nos céus. Ele é o nosso pai, ele se apieda de nós, ele nos ama. É por isso que ele nos elege, e em nos elegendo, ele nos predestina em amor para a adoção de filhos. Abra sua Bíblia, o capítulo 1 do Evangelho de São João. Eu quero que você compreenda a profundidade desta outra doutrina, a doutrina da adoção, da qual somos participantes em Cristo. Evangelho de São João, capítulo 1. O verso 12 até o verso 14, João declara: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Parece então que no verso 12 João está declarando que não é por predestinação que somos adotados, mas é por escolha. Ele diz assim: a todos quantos o receberam, a saber, aos que creem no seu nome. Parece que foram eles que receberam e eles que creram, então por isso se tornaram filhos. Mas olha o que diz o verso 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
João, então, no verso 13, diz assim: não foi porque o sangue e a carne de vocês quiseram, nem foi a vontade do homem, mas Deus em amor nos predestinou para a adoção, todos quanto receberam e creram, porque foram predestinados para serem filhos de Deus. E aí ele então declara de forma majestosa, no verso 14: o Verbo, Jesus, se fez carne, habitou entre nós, porque Ele era eterno. Antes da fundação do mundo Ele estava lá com o Pai, nele fomos eleitos. Ele então habita entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vocês vão conseguindo entender como a união com Cristo é maravilhosa? Ela deve nos fazer tremer. Nós temos que ficar extasiados, maravilhados. Ela deve ser incompreensível e ao mesmo tempo real, porque não dá para mensurar que antes de existir qualquer coisa Ele tenha nos eleito. Não dá para compreender como Ele nos predestinou em amor para sermos adotados como filhos. A única coisa que sabemos é que Ele tem feito isso por nós. Em terceiro lugar, perdão dos pecados nele. Olha o verso 7, Efésios 1, verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Nossa redenção ocorre por meio de seu sangue, o perdão dos pecados. Você quer entender isso mais claramente? Abra a sua Bíblia lá em Gênesis, o capítulo 3. Primeiro livro da lei de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 3. Vamos ler primeiro o capítulo 2, o verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus então estabelece uma lei: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comer, morre. E para morrer tem que derramar sangue. Então Adão e Eva decidiram comer. E o capítulo 3, então, verso 15, o Senhor responde dizendo assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele estabelece no capítulo 3, verso 15, uma situação entre duas partes: a semente do maligno e a semente de Deus. Quem é essa semente? É Cristo. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O seu descendente é Jesus. Então nós fomos condenados porque desobedecemos a Deus em Adão e Eva, e a morte entrou no mundo. Mas agora ele declara que por meio desse descendente vamos receber vida. Por meio dele seremos salvos, por meio dele seremos redimidos. Hebreus capítulo 9, o verso 22. Abra sua Bíblia, a Epístola aos Hebreus, capítulo 9, verso 22. Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, se é preciso derramar sangue, é preciso morrer porque pecamos, agora está aqui então apresentada a solução: o próprio Cristo. O apóstolo São Paulo nos declara que ele, o próprio Cristo, nos redime. O verso 7, no qual temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Nossa redenção ocorre por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Se é preciso derramar sangue, Cristo derramou. Nele fomos lavados, remidos. Então nossa união mística com Cristo apresenta esse fato de que estávamos condenados, mas Ele derrama em nosso lugar o seu sangue. A obra dele é
vicária, substitutiva. Ele assume nosso lugar, morrendo por nós na cruz, derramando o seu sangue no lugar do nosso sangue, para termos vida. Outrora estávamos condenados, agora estamos remidos pelo sangue de Cristo. Então nele nós temos perdão dos nossos pecados. Em quarto lugar, o mistério de Deus é revelado em Cristo. Olha o verso 9: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. O mistério da vontade de Deus é revelado a nós, e ele foi proposto em Cristo. É isso que Paulo declara no verso 9: outrora não compreendíamos como funcionava o mover de Deus em nossa direção, em parte porque acontecia conosco o que o apóstolo já declara na sua epístola aos Coríntios, o capítulo 4, verso 4. Estávamos cegos pelo Deus deste século, o nosso entendimento estava cegado por ele. Então ele desvenda os mistérios de Deus para a nossa salvação. A vontade dele é revelada a nós, como ele propusera em Cristo. De novo, a pessoa de Cristo. Tem uma lente hermenêutica para você ler as Escrituras, para você interpretar as Escrituras. É Cristo Jesus. Você tem que olhar para as Escrituras vendo Cristo, e você vai compreendê-la. Você vai conseguir enxergar a verdade. Sem Cristo, ela não passa de um livro comum, incompreensível em alguns momentos, talvez cheio de mistérios. Mas quando Cristo assume o ponto central, as coisas ficam claras, e elas começam a se desvendar na própria pessoa dele, porque ele é o cumprimento. Nós vimos isso na introdução. Nele tudo se cumpre, nele tudo se realiza, não há mais mistérios. Nele tudo foi cumprido e realizado. Todas as profecias, todas as promessas, todas as realidades espirituais estão completas na pessoa e obra de Cristo. Então, quando você tem Cristo e olha através de Cristo, você consegue visualizar tudo como resolvido, completado e perfeitamente realizado. Cristo, de fato, nos revela o mistério de Deus. Em quinto lugar, Cristo governa o universo. Olha o verso 10. De fazer convergir nele, na dispersão da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Todas as coisas devem convergir nele. Todas as coisas devem dirigir para ele. Ele é o cabeça de todas as coisas. Todas as coisas do universo serão reunidas sobre a liderança de Cristo. Você precisa entender isso. Quem está unido a Cristo tem experimentado isso, o governo soberano dele. Ele governa sobre todas as coisas. Por meio dele, para ele, todas as coisas foram criadas. Tornemos ao Evangelho de São João, capítulo 1. Novamente, é o Evangelho da revelação de Jesus Cristo. O capítulo 1 do Evangelho de São João. O verso 1 até o verso de número 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Por isso o apóstolo declara que o propósito em Cristo é de fazer convergir nele, na dispersão da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Tudo vai convergir para ele. Tudo vai ter fim nele. Ele é o cabeça do universo. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Cristo não reina sobre súditos, ele reina sobre reis. Ele não é Senhor sobre súditos, ele é Senhor sobre senhores.
Todas as coisas têm fim nele. Estar unido a Cristo significa estar unido àquele que é o cabeça de todas as coisas. Todas as coisas convergem para Ele. Em sexto lugar, selado no Espírito de Cristo, versos 13 a 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Quando cremos, naquele mesmo momento, fomos selados pelo Espírito Santo em Cristo. Você recebeu um sinal que é de autenticação. Um selo nesse período era um sinal que autenticava, que apontava que algo era verdadeiro, que era autêntico, que era de valor, que tinha autoridade. Fomos selados pelo Santo Espírito de Cristo. Nele fomos marcados. Ele é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Ele tem sido por nós. Nós estamos unidos a este Espírito que garante que vai haver pagamento final. É isso que indica o penhor. Ele nos dá segurança, nos dá garantia. Estar unido a Cristo significa ter ousadia na vida cristã, certeza plena da obra redentora e salvadora realizada em nós da eternidade, em amor, predestinados para adoção. Fomos feitos filhos para Cristo, desvendando os mistérios e tendo o Espírito Santo presente em nós. Essa é a mensagem maravilhosa. E Paulo encerra então o verso 14 dizendo: para louvor da sua glória, no dia em que seremos resgatados da eternidade à eternidade, antes das coisas terem sido criadas, e quando tudo for glorificado. Cristo é o princípio, Cristo é o fim. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Nele fomos escolhidos antes do mundo ter sido criado, e nele seremos glorificados depois que o mundo for restaurado. Ele é tudo. Nele subsistem todas as coisas para o louvor da sua glória. Isso nos inclui a união com Cristo. É essa doutrina maravilhosa de estar na pessoa de Jesus. Curva a sua fronte, vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor, como é profunda a doutrina da nossa união com Cristo, que nos dirige à certeza da salvação, que nos leva a adorar o Teu nome, bendizê-lo, que faz, ó bondoso Deus, com que Cristo seja tudo para nós. Nós, ó Deus, reconhecemos que temos nos desviado da pessoa de Cristo e da sua obra. É por isso que a nossa vida cristã tem sido, ó Deus, tão falha e superficial. Porque se compreendêssemos a profundidade da escolha em Cristo, realizada na eternidade, para a eternidade, teríamos uma vida cristã mais profunda e cheia de vigor. Se compreendêssemos a extensão da obra redentora de Cristo por nós, seríamos mais vitoriosos contra o pecado e experimentaríamos uma certeza maior na nossa caminhada cristã. Mas porque desprezamos essa doutrina, é que estamos como estamos. Então, bondoso Deus, tem misericórdia de nós e nos faz, ó Deus, praticantes da palavra e não somente ouvintes, para que a doutrina da união mística do crente com Cristo nos fortaleça
Sustente as nossas almas cansadas e aflitas da caminhada neste mundo, dando-nos olhar firmemente para o Autor e Consumador da fé, o nosso Senhor Jesus Cristo. Dirige-nos, sê conosco esta semana. Guarda-nos do homem mau da cidade, dos perigos do trânsito. Sê sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Dirige-nos ao bondoso Deus em Cristo Jesus. É o que nós oramos. Amém.